Começa aí com essa parada que aconteceu ontem, que, assim, é interessante que a gente já ia ter essa conversa aqui mesmo. Ninguém sabia que... Quer dizer, na verdade, eu acho que todo mundo sabia que esse tipo de... né? Esse tipo de coisa ia acontecer, tava em meio algum momento, né? O que chama a atenção é que parece que pegou as pessoas desprevenidas. As pessoas que não deviam estar desprevenidas, né? Mas, por outro lado, tem o lance da... Sabe uma coisa que eu fiquei me perguntando ontem, o dia inteiro? O que será que esses caras esperam conseguir com isso? O que será que realmente motiva esses caras? O que passa pela cabeça deles? Era óbvio que não ia acontecer nada. Ia acontecer só o que aconteceu, que 1.400 presos. Né? Pô, o que explica isso, cara? O Jean tava falando aqui antes, ele te perguntou se era um surto coletivo. O que vocês acham sobre, assim, do aspecto psicológico da coisa? Olha, eu acho assim, ou a gente acaba com a polarização, ou a polarização vai acabar com o país. Eu concordo. Né? Me preocupa muito, e eu acho que isso é um fenômeno não só do nosso país, eu acho que é um fenômeno global. É mesmo. A gente está atendendo para essa coisa de polarização, mas aqui a coisa está muito aguda. O que me chama atenção, não acho que a massa está polarizada. Eu acho que tem um pessoal fanático, e todo fanatismo, no meu entender, é burro, né? Porque, assim, como é que você convence um fanático? Não convence. Porque o fanático... Você nem conversa com ele. Não, porque ele tem um ponto de vista, aquele ponto de vista. Qual é a definição do fanático? É uma pessoa que tem necessidade de acreditar em algo. Sim. E ele vive em função dessa crença. Ele não se baseia em evidências. Ele não tem nenhum pensamento baseado em evidência. É simplesmente uma necessidade de crer. E essa necessidade de crer está muito naquelas pessoas que estão meio perdidos na vida. Eles têm que se agarrar a alguma coisa, alguma crença. Então, existe hoje um número X, eu acho que, graças a Deus, ainda é uma minoria, que está com esse comportamento fanático mesmo. E nada vai parar essas pessoas. O que eu fico pensando, Igor, é assim, totalmente condenável. Eu acho que pequenas concessões que foram feitas ao longo dos anos culminaram nessa situação. Porque, assim, quando você deixa, tipo assim, roubar um celular não é nada. Quebrar uma vidraça de banco não é nada. Quebrar não sei o que não é nada. Destruir patrimônio público, lixeiros que sejam. Roubar cabo de internet, roubar sinal fio. na cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Roubar semáforo. Hoje um cara roubando semáforo. Que isso? Na cidade do Rio de Pendurado. Janeiro. Verdade, pendurado. Cara, roubando. desculpa, porque assim, eu sou do Rio e eu falei sinal a vida inteira. Mas agora semáforo. tu falou, Semáforo, mas aí tu falou sinal, eu fiquei, aí você, que sinal é esse? Caralho, Semáforo. sinal de internet? Sinal de... Não. Isso já rouba. Então, assim, eu acho que vem num crescendo da gente tolerar o intolerável. Porque existe o certo e o errado dentro de uma concepção social. Nesse certo e errado, pode estar todo mundo fazendo errado, mas não deixa De estar errado. de estar errado. Então, eu acho que isso foi um acúmulo que vinha vindo. Foi o que você falou. Era previsível que ia acontecer? Era. Eu só lamento porque, assim, eu acho que essas pequenas concessões ajudaram. Eu acho que a pandemia ajudou muito. As pessoas ficaram se relacionando por rede social, esqueceram, estão desaprendendo a se relacionar de verdade. Em todos os sentidos, né? As relações estão muito ligadas hoje com a internet. As pessoas hoje marcam encontro, começam a namorar, desmancham namoro, desmancham casamento, tudo pela internet. As pessoas não estão mais sabendo conviver. Então, junta essas pessoas, dá confusão. Então, eu acho que tem isso. Agora, eu fico muito preocupada, porque essa polarização está muito ruim. E se você for ver bem, a internet, as redes sociais principalmente, já era um fenômeno. Com a pandemia, esse fenômeno foi elevado à 10ª potência. O que acontece é que a gente esquece que aquilo ali é governado por um algoritmo. É uma inteligência artificial programada. E não é programada para te fazer um cara mais flexível. Não é programada para me fazer... É o contrário. É uma bolha.
Então, assim, vamos supor que você goste de tênis. Aí eu também gosto de tênis. A partir dali, tudo que acontecer de tênis vai aparecer pra gente. Então, eu deixo de ter contato com outras tribos para só ter contato com uma bolha. E eu acho que uma das coisas que acontece num cenário como esse é você achar que todo mundo pensa que nem você e que, Exatamente. obviamente, você tá certo. Né? Que aí é o tal do fanatismo. E aí Chega você um ponto vive que uma somente verdade, naquele momento. você vive daquela verdade. É verdade. Né? Porque o fanático não adianta, ele vive daquela verdade. É besteira. Agora, eu acho que talvez isso fique um ensinamento pra gente. Primeiro, quebrar uma lixeira na rua já é uma coisa grave. Né? Jogar papel na rua também é uma coisa grave. Ou a gente vai evoluir para para civilidade, ou a gente vai abrir mão, porque tudo fica relativo. Né? Isso assim, pegou não sei o que, mas o cara pegou porque precisava, seja precisando ou não. Eu me lembro que, por exemplo, não sei se você pegou essa fase, a minha mãe, eu chegava em casa da escola, ela conferia meu material de escola. Uma vez veio uma borrachinha que tinha um cheirinho de chiclete, que uma amiga me deu, a gente trocou, eu troquei a minha velha por ela por um dia. Pô, eu tive que ligar para casa e minha mãe ligar e falar, né? De quem é essa. Não, olha, a fulana está dizendo aqui que elas trocaram, amanhã eu vou devolver. Quem faz isso hoje? Ninguém se importa muito. Né? Agora, Bia, você colocou uma coisa bem interessante sobre essa questão do coletivo justo com a inteligência. Né? Assim, essa bolha que as pessoas estão vivendo, elas não param para ler, elas não param para ampliar o seu conhecimento. Foi nesse sentido que você falou sobre isso? Não, é sentido do algoritmo, porque assim, as redes sociais são comandadas por uma inteligência artificial, que é programada por alguém. Mas esse alguém que programa a inteligência artificial, programa com a intenção clara de ver o perfil de consumidor que você é. Entendi. Porque o objetivo das redes sociais basicamente é te manter o maior tempo possível nas redes sociais. E como é que faz isso? Te mostrando só coisa que você gosta. Claro. Ou então, só coisa que reforça. Você vai criando um universo. Alienado. Não, você vai criando um universo que é seu e de meia dúzia de pessoas. Você vai tendendo a ficar radical. Porque você só vê aquilo, você só debate aquilo. Por exemplo, as praias no Rio de Janeiro, você é carioca. Você lembra que a gente falava assim, a turma do posto 6, a turma do posto 9, a turma do arpoador. Era separado, né? E a gente brincava que a faixa de areia definia quem a gente era. Isso na praia. Agora você imagina numa rede social. Isso foi a um extremo. E isso me deixa muito triste. Interessante, é verdade o que você está falando. Me deixa muito triste, porque assim, nós evoluímos como espécie justamente por sermos diferentes e nos complementarmos. Numa reunião de homens primitivos, tinha aquele que sabia mais o movimento da caça, aquele que preparava a caça. Isso sempre, a união das nossas diferenças nos levou à evolução. Porque pensa bem, Igor, nós somos uns animaizinhos muito mequetrefe. Morre à toa. Né? A gente morre à toa, a gente precisa de cobertor, porque a gente não é peludo que nem um urso, a gente não é veloz que nem... si mesmo, pô. A gente não é veloz como um tigre, como um leopardo, sim. A gente não tem musculatura como um tigre, a gente é um animalzinho esquisito, entendeu? E, ao mesmo tempo, dominamos o reino animal no planeta, isso aí não tenha dúvida, mas dominamos... Não porque a gente é super, ultra inteligente, porque a gente se colaborou. Durante toda a história da humanidade, homens e mulheres separavam e se complementavam nas tarefas. Os homens iam caçar, as mulheres cuidavam da vila, né? Aí que surgiu as primeiras vilas, que era mais a área familiar. Hoje é uma competitividade, ninguém complementa mais ninguém. E isso está acontecendo de uma forma muito... Se as pessoas notarem, as pessoas não estão notando isso. Começa na política e vai... Assim, a política é o que começa é onde começa a cisão, eu acho. Que aí
Por exemplo, aí se você não concorda comigo num determinado aspecto político, por exemplo, se eu apoio o Lula e você apoia o Bolsonaro ou vice-versa, isso é motivo para eu começar, a encontrar desqualificar defeitos qualquer coisa que você fala. Que você fala e que você faça, etc. Exatamente. Mas a mesma coisa a gente pode falar também da religião. A religião também pode falar da traz religião, isso. também traz isso. Por isso Né? que eu tô Que é um dizendo. fenômeno interessante, né? Que, assim, eu acho também que existem muitos aspectos nesse fanatismo político que parecem muito com fanatismo religioso, né? Exatamente. Eu acho que o fanatismo ele é muito parecido. Só muda o ambiente. Porque se você for ver, um fanático, aquilo que eu falei, tem necessidade de crer. E uma pessoa que tem muita necessidade de crer, ela precisa daquilo para existir. Então ela tem um vácuo. Parte do princípio que ela tem um vácuo. Porque se você não se prende a coisas nem pessoas, você tem suas metas. Você está evoluindo como pessoa, como ser humano. Do momento que eu tenho necessidade de me fazer importante porque eu estou ligada a alguém ou porque eu tenho coisas, tem alguma coisa errada. E eu acho que esse hoje é um movimento de massa. As pessoas não têm noção para onde estão indo. Então, elas se agarram a símbolos, a pessoas. Porque, por exemplo, quando você fala assim, herói. Cara, qual o conceito de herói? O conceito de herói é uma pessoa, a jornada do herói, aquele que foi contra tudo e todos, contra a lógica, e no final triunfa o bem. Hoje em dia você vê, aí você tem reality shows que falam assim, meus heróis. Heróis de quê? Porque o herói, ele te inspira, ele te dá uma sensação tipo assim, porra, é possível trilhar uma coisa legal, chegar a algum lugar. Isso é a trajetória do herói, né? Inspira os outros. O que a gente vê hoje sendo chamado de herói, não tem esse conceito. Esses fanáticos que a gente vê hoje em abundância, será que eles já existiam ou eles foram se criando ao longo sei lá, das redes sociais e tudo mais? O que vocês acham? Eu acho que sempre existiu. De outra forma, mas eu acho que sempre existiu. Eu acho que sempre existiu. Tá? Como muita coisa, né, que tá aparecendo ou que aparece com mais frequência. Eu acho que a rede social, ela acaba mostrando de uma forma mais ampla, mas eu acho que sempre existiu. Mais ampla e mais estimulada do momento que você começa a grupar pessoas e eles com o mesmo se organizar. Com o mesmo interesse, eles começam a se organizar. Antigamente, você, para encontrar alguém, você tinha que ir a uma praça, você tinha que ir a um shopping, você tinha que reunir uma galera. Hoje você não precisa. Está na mão, está na palma da mão, na palma do seu celular. Então, assim, as pessoas acham que tem um poder imenso. Não tem, porque elas vêm ali, estão falando ao mesmo tempo, sei lá, com 1000 pessoas, ou porque foi curtido o que ela postou por 10.000 pessoas, só que tem que aquelas 10.000 pessoas não são 10.000 pessoas com as quais você tem algum tipo de intimidade ou afinidade. Por exemplo, todas essas pessoas que apareceram lá nesse movimento, eu acho que tem pessoas muito diferentes, mas todo mundo, numa massa, a massa ela é alienante, ela se comporta de uma maneira muito pior do que cada um individualmente. É feito gado, né? Então, eu fico com muito receio. É verdade. Interessante essa escolha de palavras. Não, é muito... É o efeito manada que a gente É o efeito manada, porque assim, todo efeito manada é alienante. Por quê? Porque individualmente eu paro, eu reflito, eu faço a minha separação, isso aqui é o que eu penso, isso aqui é o que o Igor pensa, isso aqui é o que o Alex pensa. Não penso, mas a gente troca ideias com todo respeito. Agora, do momento que isso vira um grupo disso, como torcidas organizadas. Eu tive um paciente que era o garoto mais tímido, mais tranquilo. Eu tratava ele por excesso de timidez. E aí um dia eu recebo um telefonema, o pai falando, olha, o fulano foi preso porque ele foi para a torcida organizada, uma das torcidas organizadas do Flamengo, e ele saiu batendo. Eu falei, ele? Eu fiquei chocada. E aí passou aquilo, o efeito manada. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, eu não sei, mas aquilo me dá um poder. Um poder. E isso tem uns 15 anos. Não tínhamos redes sociais. Eu estou falando de um movimento, de uma torcida organizada. Uhum. Imagina isso hoje, com esse poder.
Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo novo que ninguém está se dando conta que a gente discute com as pessoas, às vezes por nada. Eu me recuso, por exemplo, Igor, a discutir ou deixar de falar com alguém por causa de política. Porque, assim, eu vi gente chegar no consultório e deixou de falar com o pai. Uhum. Pai com 83 anos. Eu falei, Mãe, cara, filho. o que você vai fazer? Teu pai tem 83 anos, pelo amor de Deus. A sua relação com ele tem que ser maior que isso tudo. Porque os políticos passam. E passarão. Não tenha dúvida. A história vai botar cada um no seu lugar. Agora, porra, pai e mãe, sabe? É os caninhos da alma da gente. A gente não pode fazer o que está fazendo. As pessoas estão brigando de deixar de falar. Esses grupos de WhatsApp de família virou uma batalha. Esse tipo de coisa, esse tipo de fanatismo, vamos dizer que eu sou um fanático, eu sou esse cara que, porra, recebe fake news e divulga fake news de um lado e de outro, não sei o quê. Aí, putz, eu tive um lapso de consciência. De lucidez. Cara, de lucidez e, puta, eu quero resolver isso, cara. Esse cara, ele procura um médico, ele faz o quê? Acho muito raro, assim, se for um fanatismo, é muito difícil, porque Ele o ter essa fanatismo consciência, né? é quase um delírio. É O difícil. fanatismo é um delírio, ele não se dissolve com evidências. O que é delírio? Acreditar em alguma coisa que não é verdade e viver em função daquilo. Isso é um delírio, não a crença errônea. O fanático, ele é quase um delirante. Vamos supor, qual é a possibilidade dele ligar? Talvez você isolar ele dessa massa que estimula o delírio dele. Agora, Bia, eu acho que eu entendi o que o Igor está querendo trazer, assim. Se ele começa a ter um pouco de consciência que ele está indo por um caminho que está fazendo mal, tipo... Porra, o cara invadiu o Congresso Nacional, viu o nego cagando na mesa. Ih, rapaz, espera aí, isso que tá demais. Isso tá demais para mim. Ou a família chega para ele e fala, cara... Sabe, ele pode não estar tendo essa consciência, mas as pessoas estão mostrando. Como no toque. Às vezes a pessoa que tem toque, ele não tem consciência que aquilo está parando a vida dele. E o que eu acho que o Igor está querendo trazer é como se fosse um paciente nosso, chegando assim, olha, minha família está dizendo, eu comecei a perceber que eu fui lá no Congresso, vi cagando ali na mesa, e está passando dos meus princípios, eu acho que passou do limite. Eu preciso de ajuda porque eu não estou conseguindo. Eu acho que o que o Igor está querendo perguntar é assim, existe alguma possibilidade comportamental, medicamento, que possa ajudar um pouco essa pessoa? Esse cara que teve essa percepção, ele não é um fanático. Interessante. É isso que eu estou tentando colocar. Esse cara, eu vi aquela cena, inacreditável. Inacreditável isso, assim. É uma pessoa sem qualquer noção de civilidade, de grupo, de respeito, de tudo. De tudo. Aí você vê o seguinte, o fanático, ele não vai ter esse caimento de ficha. Esse caimento de ficha é alguém que está aberto a coisas do tipo assim, não, agora tocou numa coisa sublime, que é o respeito. Sabe? O respeito pelas instituições, o respeito pelo ser humano, os valores. Esse que não é fanático, basta esse caimento de ficha. Mas ele consegue sair? Porque ele não é um fanático. O fanático é delirante, gente. O fanático, ele só tem uma maneira, ele nunca vai admitir, tá? Porque é um delírio, ele acredita naquilo. Ele tanto que ele manda aquelas mensagens, eu já recebi mensagens do tipo assim, quem tá falando aqui é o fulano, imitando voz de não sei quem. Eu deleto, eu nem ouço aquilo, porque eu falo assim, gente, a pessoa me repassa um troço. Você acha que o general Mourão, sei lá, ou o Heleno... ia estar falando essa bobajada. E deixando isso circular. Muitas vezes eu recebi coisas desse tipo, falei, gente, isso é fake. Eu botava assim, não boto mais, porque o cara falava assim, como fake? Você não tá vendo? É a voz dele. Eu falei, cara, aí eu ainda tinha uns que eu ainda falava assim, cara, olha só, isso não tem como, né? O cara não ia fazer uma coisa dessa, presta atenção. E outra coisa, ele tá falando de uma situação que ocorreu há 3 anos atrás. Não é de agora. Sabe quando você mostra que está atemporal aquilo, que não existe, você tentando trazer a pessoa à realidade, a pessoa simplesmente deixa de falar com você. Verdade. Esse é o fanático.
Agora, se uma pessoa viu que chegou nesse ponto e fala assim, queria muito sair, mas isso fica como os pensamentos intrusivos de que eu não posso, que isso que vai resolver a questão. Aí sim, aí a pessoa chegou num nível de ansiedade, começou a ter pensamentos obsessivos, a gente pode medicar no seguinte sentido, dele não ser escravo desses pensamentos.